Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, boa tarde. Estamos dando continuidade à sessão da parte da manhã do dia 12 de janeiro. Vamos julgar o processo de número 8, onde a conselheira Viviane já depositou seu voto, então a doutora Adriana não vai participar desse julgamento, tá? Para manter a paridade, como ela avisou no início da manhã de hoje. Então, o item 8 da pauta é de minha relatoria, o recorrente à Fazenda Nacional, interessado é Betânia Materiais de Construção. Ele estava em vista para o conselheiro Caio, que foi convertido em coletiva. A relatora, no caso eu, votou por conhecer do recurso especial e no mérito dar provimento, acompanhada pelos conselheiros Edeli, Viviane, Amélia e Fernando. A conselheira Lívia e Luiz Tozelli abriram divergência quanto ao mérito para negar provimento ao recurso. Neste momento, houve pedido de vista do conselheiro Caio. Então, conselheiro, eu vou fazer um resumo, tá, do processo e eu passo a palavra para o senhor, tá bom? Bom, então, aqui é um caso de preclusão, tá, para lembrar os senhores. O recurso voluntário, ele foi julgado na terceira turma ordinária da primeira Câmara, da primeira sessão, e a ementa eu transcrevi abaixo, o processo já está na pasta, vale ressaltar, aqui a ementa do IRPJ, no calendário 2007, e aí quando a insuficiência do suporte fático para a presunção legal de omissão de receitas, coeficiente de arbitramento, então a ementa eu transcrevi aqui abaixo. A exigência decorre da fiscalização que resultou no lançamento de RPJ e reflexos por omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada. No primeiro semestre de 2007, a tributação foi feita pelo fisco de acordo com a sistemática do lucro presumido, mesma forma de apuração que o contribuinte usou na DPJ por ele apresentado. No segundo semestre de 2007, contudo, o fisco procedeu à tributação pelo lucro arbitrado. A empresa se enquadra como optante do Simples, contudo, dele foi excluída porque o livro caixa apresentado não continha escrituração da movimentação bancária. Os valores recolhidos pelo contribuinte na modalidade do Simples foram abatidos dos valores lançados. Os lançamentos foram feitos com multa qualificada por entender o fisco que o contribuinte, ao movimentar uma quantia de 5 vezes maior que a receita declarada, não tendo apresentado nenhuma justificativa para tal discrepância, agiu com claro intuito de impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade fazendária do fato gerador. Aí apresentou impugnação. No recurso, aí já pulando aqui para o recurso especial, a Procuradoria ataca a decisão com relação a duas matérias. Preclusão, apresentando como paradigma o Acórdão 3403003021, no qual o colegiado decidiu pela preclusão do direito na forma do 17 do PAF, de contestar a matéria que não for objeto de impugnação. Matéria impugnada também era precisamente multa qualificada. E a segunda matéria, a multa qualificada, apresentando-se como paradigma de divergência, o Acórdão 101.96757, com a situação fática semelhante à dos autos, em que o contribuinte omite o montante expressivo dos valores movimentados em instituições financeiras e sofre autuação por omissão de receitas com base em depósito bancário de origem não comprovada. E aí foi mantida a multa qualificada. Bom, aí, desse cientificado do recurso, fazendário de sua admissão por meio de edital, o contribuinte não se manifestou. Aí, com relação à primeira matéria, preclusão, eu entendi o seguinte: o presente caso não é de preclusão para apresentação de provas, acerca da qual existe uma controvérsia maior no âmbito administrativo, mas sim preclusão quanto à contestação de matéria. Analisando a impugnação apresentada, o recurso voluntário interposto não apenas se confirma o fato incontroverso de que não há uma única menção sequer na impugnação que minimamente sinalize para qualquer forma de contestação à multa qualificada, como também se verifica que a contestação feita à multa, no caso do recurso voluntário, limita-se ao único parágrafo acrescido ao recurso, no qual a recorrente apenas argumenta que, quanto às penalidades extremas aplicadas, estas são totalmente implícitas no bojo da impugnação, o questionamento de seu cabimento.
porquanto naquela demonstra-se que não houve obstaculização ao andamento do feito fiscal e que seu pedido da impugnação não se restringiu apenas quanto à não aplicação das multas, inclusive é mais abrangente no sentido de pedir a extinção total do feito. O 70235, no 16, inciso 3, diz que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as provas que possuir. No 17, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte. Ao se referir aos pontos de discordância e a necessidade de expressa contestação pelo impugnante, a lei está claramente indicando que o contribuinte tem o ônus de especificar os pontos que pretende contestar, não sendo possível cogitar-se da apresentação de uma contestação geral e inespecífica, tal qual defendeu a decisão recorrida quando observou que houve resignação geral da recorrente. Tal postura, com todas as vênias, não pode ser admitida à luz da legislação acima transcrita, a qual se mostra em sintonia com a legislação processual civil, que também exige do réu a impugnação especificada com manifestação precisa sobre os fatos que lhe são imputados, nos termos do 341 do CPC. Nesse sentido, aí também trago aqui uma doutrina, transcrevo. O CARF possui sólida jurisprudência nesse sentido, aí transcrevo a seguir alguns acordos sobre essa questão da preclusão da matéria. Transcrevo, portanto, por não ter sido impugnada a aplicação da multa qualificada no caso concreto, encontra-se preclusa a possibilidade de contestação dessa matéria em sede de recurso voluntário. Deve ser reformada a decisão recorrida, portanto, uma vez que, ao decidir sobre matéria não impugnada, proferiu decisão extrapetita, pronunciando-se sobre questão que não foi objeto do pedido, sendo o provimento a esta matéria preclusão suficiente para a reforma do recorrido, com o consequente restabelecimento da multa qualificada, desnecessário se faz a análise da segunda matéria. Aí, de início, eu dei provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Conselheiro Caio, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Eu vejo, eu alerto os colegas que eu trouxe a minha declaração de voto correspondente à vista, que está na pasta, e eu vou pedir licença para uma breve leitura, ela é bastante curta, e só recapitulando que o momento da vista foi exatamente na votação da preclusão, ok? Então, prosseguindo a minha declaração de voto, em relação à temática da preclusão, e mais do que isso, da possibilidade de desconsiderar a qualificação da multa de ofício como matéria de ordem pública, podendo então ser conhecida sem a provocação da parte interessada, devem este conselheiro manifestar sua posição. A temática não é nova e apresenta-se bastante instigante em termos processuais, o que motivou o pedido de vistas realizado na sessão de julgamento de dezembro de 2020. Nesse sentido, temos que esse egrégio CARF já se debruçou com profundidade sobre o tema. Primeiramente, em relação à temática geral de multas, independentemente do seu agravamento ou duplicação, no Acórdão 14.02.000.246, proferido na sessão de 4 de 2010, relatoria do conselheiro Antônio Praga, proferido pela segunda ordinária da 4ª Câmara, por unanimidade, lá se entendeu que a matéria referente à multa sempre será de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. Então, eu trago aqui a ementa desse acórdão mencionado, já de 2010. E, mais recentemente, em relação ao que tange especificamente a multa qualificada como matéria de ordem pública, como no presente feito está sendo especificamente debatido, no acórdão 3301.004.787, proferido por maioria de votos pela primeira ordinária da 3ª Câmara da 3ª Sessão, agora bastante recente, né, em termos históricos, julho de 2018, entendeu-se pela possibilidade do conhecimento ex officio dessa matéria da multa qualificada. Eu trago aqui a ementa. Indo mais além, eu trago trechos do voto vencedor da conselheira Semiramis de Oliveira Duro, que basicamente nesses 4 parágrafos ela deixa claro que numa leitura sistemática do 7235, orientada por uma principiologia constitucional e do novo CPC, principalmente, ela entendeu que a questão da multa qualificada deve sim ser considerada matéria de ordem pública, de modo que pode ser conhecida sem a provocação da parte.
Diante disso, este conselheiro entende que tal entendimento é acertado. A qualificação da multa de ofício na monta de 150% do valor do tributo devido é manobra extrema e excepcional da administração tributária, e a sua prevalência ou não pode ter reflexos criminais, que afetam o direito à liberdade de todos os contribuintes, sendo temática da maior relevância, profundidade e, aí a gente chega, interesse público. Diga-se mais ainda do que temas como decadência ou mesmo prescrição, que amplamente são consideradas matérias de ordem pública, sendo que a questão da prescrição ou da decadência, elas são atinentes apenas à obrigação tributária, e não à liberdade individual do contribuinte. O processo administrativo fiscal é regido pelos princípios da informalidade, da racionalidade e da sua própria efetividade. Ao seu turno, a aplicação de multas pelas autoridades tributárias é apenas mais uma das ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi, o qual, dentro da sua própria axiologia, do ius puniendi, deve ser sempre mínimo e se submete a qualquer tempo à correção de falhas na aplicação da pena. Ou seja, isso é um princípio de direito público penal, seja a pena inserida no sistema criminal ou no sistema tributário, como é o caso. Nesse contexto, a preclusão, que é um instituto processual de cunho formal, o qual prestigia uma ótica ficcional sobre a verdade e a ontologia, que, na verdade, é típica do contencioso judicial, não pode obstar o reconhecimento espontâneo e fundamentado do julgador competente das instâncias ordinárias, dessa duplicação sancionatória indevida e equivocada. Diante do exposto, voto por reconhecer a possibilidade, a licitude e a correção do conhecimento da matéria de qualificação da multa de ofício de modo espontâneo, ex officio, nas instâncias ordinárias do processo administrativo tributário federal. Então, traduzindo, eu acompanho a divergência, presidente, nos termos da declaração agora lida. Ok, conselheiro Edeli. Conselheiro Edeli, por favor. Eu só quero registrar que eu vou querer declarar meu voto para ajustar um voto anterior que eu proferi na matéria. Permaneço acompanhando a relatora, entendo precluso o direito de defesa e nem não me opus, por óbvio, às argumentações do conselheiro Caio diretamente, mas enxergo o artigo 17 como regra de competência. Então, ali nos últimos parágrafos em que se fala de colegiado competente, o colegiado não é competente para apreciar essa matéria, porque enxergo o artigo 17 como delimitador dessa competência. A ressalva que faço é em relação ao meu voto no acordo 9101, está na pasta, tá? Declaração de voto, 9101004599, em que eu associava a matéria impugnada à matéria com exigibilidade suspensa. Ali eu falei especificamente que a exigibilidade, que seria matéria litigiosa aquela que estivesse com, embora precluso o direito de defesa do contribuinte contra essa matéria na forma do artigo 17, a exigibilidade dessa parcela permaneceria ainda assim suspensa, porque ele é um acessório decorrente do principal e o questionamento do principal impede o destaque e cobrança da penalidade, porque lá naquele voto eu disse que a matéria não impugnada era aquela que podia ser destacada e cobrada, Então, eu retifico essa argumentação para dizer que não necessariamente, E aí só, o que acontece? Acho que só esse parágrafo final aqui, um pouco antes. Não basta assim que o lançamento tenha sido impugnado para que as autoridades julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade do crédito tributário constituído. O sujeito passivo pode, de forma expressa, impugnar parcialmente o crédito tributário pretendendo a redução da penalidade, na liquidação ou parcelamento em relação às matérias com as quais concorda, e sobre essa parcela a autoridade julgadora não poderá se manifestar. Mas o sujeito passivo também pode apresentar impugnação que não seja expressamente parcial e esquecer de contestar alguma parcela exigida com fundamentação autônoma, caso em que perderá o direito de fazê-lo na forma do 17 de 7235. Nesta última circunstância, porém, o crédito tributário correspondente à matéria não impugnada poderá ainda assim permanecer com exigibilidade suspensa, caso sua determinação dependa de outra matéria devidamente impugnada, quer em razão da sistemática afetar a matéria, ser afetada pela matéria impugnada, quer em razão da matéria corresponder a acessórios cuja exigência é dependente
da confirmação do principal lançado, ou seja, ainda que a matéria seja autônoma e demande questionamento específico para estar impugnada, a suspensão da exigibilidade pode ser afetada pela forma como essa matéria se relaciona com as outras autuadas, e impugnadas, no caso. Assim, tem razão o voto condutor do acordo recorrido quando afirma que houve resignação geral da recorrente, mas apenas para fins de definição da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dependente da apreciação dos questionamentos dirigidos à totalidade do principal lançado. Já para a definição da competência da autoridade julgadora de alterar o lançamento, é indispensável que exista impugnação. E impugnação, na forma do 70235, é a estruturação argumentativa para discordância e face de matéria lançada com fundamento autônomo. Lá antes eu vou falar que a multa qualificada ela tem que ter necessariamente fundamento autônomo. Se os fundamentos da multa qualificada não são enfrentados em peça recursal, a alteração dessa parcela do lançamento no contencioso somente pode se dar por decorrência da decisão em face das demais matérias impugnadas. Então, vejo sim, com mais rigor formal próprio, né, do que o conselheiro Caio, texto do artigo 17 delimita a competência e o colegiado a qual não poderia ter se manifestado sobre essa matéria, e por isso que dou provimento a recurso à Procuradoria para estabelecer a qualificação da penalidade acompanhando a relatora. Não faço ressalva de conclusões, né, só a declaração de voto vem só para esclarecer esse posicionamento anterior. Ok, conselheira Deli, vou fazer só uma rodada. Conselheira Lívia, mantém o voto pela divergência? Mantenho meu voto pela divergência. Conselheira Viviane já votou com a relatora. Conselheira Amélia, mantém seu voto? Eu também mantenho. Ok. Conselheiro Fernando? Também mantenho o voto, presidente. Tá. Conselheiro Tozelli, mantém o voto? Mantenho com a divergência, presidente. Perfeito. Conselheiro Caio, vai registrar sua declaração de voto, conselheiro Caio? Certamente, já está. Tá, então, olha só, ficou conhecido por unanimidade, dar provimento por maioria, vencidos Lívia, Tozelli e Caio, e declaração de voto, Edeli e Caio, certo? Ok? Então, Isaías, peço para parar a gravação, por favor. Só um minuto para a Amélia voltar. Tá. Só para confirmar se ela ouviu o final. Amélia, você ouviu a proclamação do resultado? Ouvi. Ouviu? Tá. Isaías, pode parar a gravação, por favor.